Oi, pessoal, tudo bem? Que maravilha! Estamos aqui de volta para podermos conversar um pouco, prosearmos um pouco, e o assunto de hoje ele é extremamente interessante. As fronteiras da logística desapareceram, e principalmente no tocante às áreas internas da organização, né? Tem também o conceito da fronteira da logística, ou seja, os limites de um país, os limites de estados, mas nós vamos falar de outras coisas. Nós vamos falar aqui do entendimento que as pessoas precisam ter entre as diversas áreas dentro da organização. As fronteiras da logística desapareceram. Muito bacana, um título fantástico. Não tem mais como discutir logística sem falar de negócios. E já está mais do que na hora de parar de culpar os outros. Olha que bacana aí. Nós temos o hábito de culpar os outros dentro das organizações ou dentro da organização. Vendas culpa logística, que culpa planejamento, que culpa manufatura, que culpa compras. Ufa! Já está na hora de integrar tudo isso. Essas são as fronteiras que nós estamos falando. Faz tempo que não tem mais como separar as coisas, mas agora, creia, acredite, não tem mais jeito mesmo. Parece óbvio, mas a figura daquele super especialista, veja bem o que estou falando aqui, aquele super especialista que conhece todos os tipos de caminhão que existem, que conhece todas as rodas de cabeça ou calcula os estoques ideais com base em fórmulas fantásticas e estatísticas sofisticadas ali no Excel e que apenas uma pessoa pilota isso, gente, já está ficando obsoleto, se já não é obsoleto, né? Tem ferramentas muito mais adequadas, mais rápidas e com custos menores. Líderes, supervisores, coordenadores, cuidado, não deixe isso acontecer. Vamos integrar a organização. Os logísticos precisam desenvolver outras competências que independem da técnica do momento e que são cruciais para o sucesso. E para refletir sobre esse assunto, que eu entendo que é um assunto extremamente importante para todos os diferentes níveis da organização, eu vou chamar um amigo fantástico que conhece logística e conhece essas fronteiras logísticas. Vem papear comigo o Rodrigo Acras. Oi, Rodrigo, que bacana, meu amigo, que legal, um orgulho, uma honra enorme. Tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho. A gente se encontrou em algumas lives da vida. Rodrigo, seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia. Obrigado, Bertaglia. É uma honra, o prazer é meu, né? Eu agradeço muito o convite e especialmente para esse tema que, assim, é do meu profundo interesse. Então, vamos lá, vamos prosar. Que bacana, Rodrigo. Aliás, esse tema aqui eu achei lá no seu LinkedIn. Vou confidenciar aqui, achei lá no seu LinkedIn, achei super interessante. Aliás, quando eu fui dar uma olhadinha lá no texto, eu imaginava que você estava falando de outro tipo de fronteira. Eu falei, opa, peraí, acho que esse assunto aqui é interessante para nós fazermos uma prosa. Por isso que convidei o Rodrigo, meu amigo. Vamos falar da logística em transformação? Vamos lá. Então, Rodrigo, o que você tem a dizer sobre esse tópico, né, bacana de que nós nos encontramos aí na era da informação, né, esse esquema de que o cliente ele vem primeiro, nós precisamos buscar entender o cliente baseado na expectativa que ele tem, porque na realidade ele é o camarada que puxa, ele é que tem a demanda, né? O que você tem a Exato. dizer sobre isso, Rodrigo? Esse é um assunto, veja, Bertaglia, é um assunto já, não é novo, ele é um assunto antigo e ele é tão antigo quanto difícil de ser tratado, né? As organizações, tipicamente, até para facilitar a tratativa dos diversos temas, né? Elas vão crescendo e se dividindo em funções de negócio, né? Claro que essas funções especializadas, como você mencionou na abertura, elas trazem valor, elas trazem profundidade, elas trazem diferenciação até no próprio produto e serviço que a empresa entrega. Por outro lado, essa divisão, ela forma os famosos silos, né, os famosos feudos. E aí o contato entre essas funções de negócio, ele vai
rareando, ele vai desaparecendo, né? E a gente sabe que o valor, pelo menos o valor que o cliente enxerga, ele é criado nas interfaces entre as diversas funções de negócio. Se você olhar cada feudo isoladamente, os resultados sempre são muito bons, né? O resultado final é que, às vezes, sofre, e é justamente por essa falta de contato. Então, quando a gente traz isso para o nosso mundo de supply chain, logística e supply chain, o próprio nome, né, cadeia de suprimentos, é uma cadeia. Supply chain é muito mais um processo de negócio que conecta várias áreas, várias funções empresariais, muito mais do que uma área por si, né? Então, se você enxerga como uma área e perde esse contato com as demais funções de negócio, você não chega no cliente, né? Quando você enxerga a empresa como um conjunto de áreas interconectadas por uma lógica de processo de negócio, aí essas fronteiras, né, que é o título do papo, elas desaparecem e a real necessidade do cliente, ela entra e permeia a empresa como um todo. Então, essa visão de processo, isso não tem nada de novo, isso, na verdade, é muito antigo, mas é tão incrível o poder do organograma, né? O poder da divisão das caixinhas em áreas, ainda nos dias de hoje, é tão forte que muitas vezes a gente esquece dessa conexão, a gente esquece de derrubar essas fronteiras. E a área de logística, de supply chain, compras, tipicamente é uma área que tem um pouco desse, como é que eu vou explicar, esse jeitão assim, nós contra o mundo, né? Ninguém valoriza o nosso trabalho. Tem aquela frase típica que, na verdade, todo mundo fala que só lembram de mim quando dá coisa errada, quando tudo está certo, ninguém lembra da logística. A gente já escutou isso milhões de vezes, né? A verdade é que não é assim que funciona, né? A questão é, se a gente continuar se enxergando como uma área isolada e que não tem que entender a lógica do negócio completo e não traz a voz do cliente para dentro e nessa lógica de processos, no mundo de hoje, já faz tempo que isso é uma necessidade, mas cada vez mais isso é a receita do fracasso. Então, acho que nós logísticos, a gente precisa urgente, quem não acordou para isso ainda, acordar e se preparar. Muito bacana o comentário que você fez, Rodrigo, até porque isso me remete. Eu trabalhei em muitas áreas, né? Dentro de supply chain, eu já fui planejamento, compras, manufatura, distribuição. Aliás, eu comecei inverso, em supply chain, eu comecei em distribuição, né? Depois fui voltando na cadeia, né? Já fui tecnologia da informação, já fui vendas, e eu ouço isso em todas as áreas, né? Ou seja, você sempre acha, né, um culpado que não é você, né? Mas uma característica bacana dentro do que você comentou aí é a capacidade, a habilidade, a competência daquele ser humano que enxerga de uma forma diferente, ele tem um potencial de crescimento dentro da organização muito maior do que aquele que não enxerga, vou usar a sua expressão de novo, não enxerga as fronteiras, né? Ou seja, e não valoriza as fronteiras, porque todas as áreas buscam soluções e todas as áreas têm problemas, correto? Então, uma das características que muitas empresas buscam é saber o que a área de planejamento precisa entregar para compras ou para manufatura, o que a área de distribuição tem que receber de manufatura ou tem que receber de planejamento, né? Mas, e você tocou muito bem nesse ponto, essa visão holística da organização, porque dentro de uma economia conectada, que é uma palavrinha, uma expressão mágica hoje em dia, o cliente sempre tem razão. E é ele que puxa o mercado. E ele não está puxando da logística, não está puxando do planejamento, nem de compras, nem de manufatura. Ele está puxando da organização, né? E essa organização tem que estar muito bem organizada, estruturada e alinhada em relação ao cliente. É isso, Rodrigo? É exatamente isso. E aí a gestão também tem um papel super importante, que é na questão de como medir isso, né? Então, o
mestre Eli Goldratt, do livro A Meta, ele tem uma frase que eu adoro, eu repito o tempo todo, que é: diga-me como me medes e te direi como me comportarei. Né? Frase famosa e que tem muito a ver, porque se você mede o resultado das várias funções interconectadas, né? Planejamento, logística, compras e etc., através do mesmo indicador de resultado final para o cliente, o comportamento das pessoas que estão atuando, como você muito bem comentou há pouco, ele é de conexão. Se eu meço o resultado isolado, né, um ótimo local, a minha área isolada, e cobro as pessoas daquilo, a entrega vai ser aquela, né, e não necessariamente conectada com o resultado final. Nesse ambiente de conexão, de processo, com a medição correta, se eu recebo algo do elo anterior que não está ok, eu não passo para frente. É verdade. Eu não boto a minha assinatura ali e passo para frente. Eu volto a entender o que está acontecendo que eu não estou recebendo do jeito que eu preciso. Ao mesmo tempo, se o elo ajusante, né, o elo seguinte da cadeia, reclama que eu não estou entregando um produto bom para ele continuar o trabalho, eu vou até lá para entender o que ele precisa exatamente. Nessa lógica de conexão, nessa lógica de processo. Na lógica tradicional, não. Eu tenho o meu indicador, que é do meu trabalho, eu faço ele, entrego, tanto faz se o outro está satisfeito ou não, e aí o valor vai se perdendo. E o cliente não entende nada. Né? Aliás, você usou um termo anteriormente, que é esse elo, né? Essa cadeia integrada, onde as partes se comunicam e se conectam. Aliás, a palavra comunicação aqui, ela vem, né? Ela vem forte. Ou seja, como é que as pessoas se comunicam? Porque esse é um grande problema, né? Muitas vezes, eu vou até dar um exemplo familiar aqui, né? Você levanta bicudo, né? Sua esposa bicuda, os dois estão, né, de certa forma, sem falar, ou trocam palavras monossilábicas, né, mas ninguém sabe o que é que está acontecendo. De repente, você senta na mesa para conversar e você percebe que o problema, muitas vezes, não são nem vocês dois, né? É alguma outra coisa que não tem nada a ver, faltou uma comunicação, uma pequena conversazinha. E eu estou colocando isso no ambiente familiar, porque quando você está dentro de uma empresa, é basicamente uma família que está ali. Então, falta a comunicação, falta conversar. Eu faço muita mentoria, né, Rodrigo? E o que eu digo para as pessoas, não gosto de chamá-los de mentorados, mas aqui mais para a gente acelerar a conversa, o que eu digo para eles é: você já conversou? Porque muitas vezes ele critica ou o chefe ou o subordinado, ou o líder e o subordinado. A minha pergunta é: você já conversou com ele? Você já disse para ele o que você está sentindo? Ou qual é o problema que eventualmente ele está trazendo para você? Então, esse processo de comunicação faz parte nessa disruptura ou nessa fronteira que nós estamos falando, né, Rodrigo? Exatamente. Eu tenho, veja, sei lá, 20 e tantos anos nesse mundo, eu nunca vi um problema que já começou grande. Perfeito. E eu nunca vi um problema que ficou grande por qualquer outro motivo que não fosse comunicação e conexão entre os elos. Sabe aquele, não, deixa para depois, isso depois resolve, ou, não, eu vou fazer do meu jeito, o cara, a gente sempre, o inferno são os outros, né? Dizia o filósofo. Sartre, se não me engano, mas enfim. E é isso, né? A gente acha que tem um problema lá e que esse problema não tem solução e a gente aumenta o monstro e não faz o mais básico, que é o exemplo familiar que você falou. Olhar no olho e entender o que está acontecendo. Mais do que conversar, é um pouco do princípio do Gemba, né? O Gemba do Lean Manufacturing. Tem uma das definições do Gemba que eu adoro, que é o Go See, Ask Why, Show Respect, que vá ver, pergunte por quê e mostre respeito. Então, se as áreas praticassem o Gemba, não só o intra-Gemba, mas o Gemba entre elas, né? E a logística tem um papel importantíssimo nisso. O planejamento é doido, não sabe planejar, mas você já foi lá entender o que eles fazem, entender por quê.
né, mostrar respeito pelo que eles fazem e levar a tua demanda, geralmente não. Até porque não dá tempo, desculpas tem de monte, né? É verdade. E a gente precisa de profissionais que tenham essa outra postura. O cliente não quer saber se você não conversa com os elos, a montante ou a jusante, o cliente quer o resultado final. Exatamente, exatamente. Essa não conversação, né, ela pode causar um problema de reputação, de imagem para a organização, porque você não está se falando dentro da empresa, né? Esse que é o ponto. Exato. Meu amigo Rodrigo, eu vou dizer uma coisa para você. Já passou o primeiro tempo aqui. Foi tão Opa, rápido, né? Passou não é voando. E possível. eu queria até trazer um exemplo aqui. Outro dia eu conversei com um grande amigo meu, que foi presidente da HP, né, o Luciano Corsini, e o Luciano ele usava uma frase com a gente que era a seguinte, que é exatamente o que você falou, que nenhum problema começa grande, né? Mas ele falava assim, me traga o problema quando ele for pequenininho, né? Para eu não ter surpresas no futuro, né? Então, é interessante isso, ou seja, é a forma como você lidera. Porque muitas vezes o líder ele acaba não ouvindo os seus subordinados, os seus colaboradores, né? Por uma série de razões, e, de repente, o medo de enfrentar aquela realidade leva a ter um problema maior, um problema mais amplo. Mas vamos fazer o seguinte: vamos tomar uma aguinha, vamos tomar um café e vamos para o segundo tempo, pode ser? Vamos nessa. Oi, Rodrigo, que bacana, meu amigo, que fantástica que está sendo essa prosa aqui. Com certeza as pessoas que nos acompanham aqui estão absorvendo esse conteúdo, é um conteúdo rico e dificilmente as pessoas não vivem esses problemas, independentemente da indústria que eles estejam, né? Pode ser finanças, varejo, manufatura, qualquer pequenas empresas, médias empresas, todo mundo sente um pouco essa necessidade, porque isso é uma característica do ser humano, né, Rodrigo? Exato. Rodrigo, vamos explorar aqui que tipo de habilidade você entende que as pessoas deveriam ter para que a gente pudesse eliminar essas barreiras, né? Em termos de fronteira, a gente sempre acha que é um pouco difícil, né? Zerar isso é difícil. Mas como é que nós minimizamos esse problema, Rodrigo? Isso é uma ótima pergunta. A lista é infinita, né? Mas uma delas, que é a mais óbvia e básica de todas, ela é chamada por vários autores, enfim, de pensamento sistêmico, né? Que é a visão do todo. Uhum. Quem introduziu esse conceito brilhantemente é o Peter Senge, no livro A Quinta Disciplina. É um livrão pesadinho, mas eu recomendo muito. Não é da nossa área de logística e supply chain, é um livro de negócio, eu até diria um livro de filosofia. E ele introduz o pensamento sistêmico justamente como isso, não só a capacidade de enxergar o todo, mas essa capacidade de perceber que causa e efeito, muitas vezes, a maioria das vezes, estão muito distantes no tempo. E como a causa e efeito estão muito distantes no tempo, a gente tende justamente a não tratar os problemas quando eles são pequenininhos. Por que a gente espera um problema crescer? Um dos grandes efeitos é esse. E o pensamento sistêmico é a capacidade, então, de enxergar as conexões e enxergar essa diferença temporal entre causa e efeito e saber aonde e a hora certa de agir. Então, para mim, essa é uma competência difícil de desenvolver. Ela requer uma segunda competência, que é a humildade, que mais do que uma competência, né, é uma característica de algumas pessoas, mas que eu acho que todos deveriam exercer, a humildade intelectual, a humildade até de quebrar essas barreiras entre feudos, né, e começar a pensar assim, não é possível que só eu faço as coisas certas aqui na empresa. Eu tive uma equipe uma vez que eu falei, gente, eu tive uma ideia genial. Tinha muito essa postura, né? Falei, vamos sair todo mundo da empresa e vamos abrir uma empresa só com a nossa área, a gente vai ficar milionário. Porque os outros estão sempre tão errados, a gente está sempre tão certo, que nós estamos perdendo dinheiro. Aí ficou todo mundo me olhando com aquela cara que quer matar você, assim, mas a mensagem é humildade para enxergar fora dos muros do teu feudo, e aí sim começar a exercitar esse pensamento
sistêmica ou visão holística. Tem muitos nomes, né? E alguns estão até na moda, mas é bem mais profundo do que aparenta. E, óbvio, uma outra habilidade tem muito a ver com o mundo que a gente está mergulhado, né? Que é absolutamente imprevisível, 2020, que o diga, né? Exatamente. Que é uma capacidade de fazer um mix, saber até onde ir em termos de planejamento e saber até onde não vale mais a pena planejar e vale a pena aprender a reagir mais rapidamente aos dados de realidade, né? Então, isso tem muito a ver com essa questão das fronteiras, porque se você quer planejar hoje em dia, no mundo atual, os processos de uma maneira tão detalhada e documentada e medida como a gente sempre ou fez ou sonhou em fazer, basta um mês de um ano como 2020 para destruir tudo aquilo. Então, essa capacidade de planejar estrategicamente, enxergar o que está por vir, grandes movimentos, mas, ao mesmo tempo, desenvolver a musculatura da agilidade tua e do time, e estar muito atento a todos os sinais e reagir muito rapidamente, essa combinação de coisas, eu acho que pouca gente tem, né? E quem tem e sabe fazer isso sai muito na frente. Eu acho que para nós logísticos acima de tudo, é uma característica, uma habilidade extremamente importante. Aí tem várias outras, né? Não, uma das coisas, aliás, eu vou roubar essa sua ideia, tá, Rodrigo? Quando você fala, né, ou pelo menos o argumento que você usou para a sua equipe, dizendo para ela o seguinte: moçada, vamos montar uma empresa e vamos todo mundo para lá, porque só nós somos competentes. Eu vou usar isso aí em algumas esferas, né? Porque eu tenho visto pelas mídias sociais, Rodrigo, não sei se você tem acompanhado isso, mas e a gente acaba sempre se defrontando muito mais com logística, pelo fato de ter um livro escrito, de atuar mais na logística, palestras, cursos e tudo mais, e as pessoas criticam muito, né? E colocam mensagens, rotulam, né, as pessoas de vendas, rotulam as pessoas de manufatura, ou seja, às vezes até é uma broma, né? Uma brincadeira, mas é uma brincadeira que enraivece, que amarga, não precisa fazer esse tipo de coisa. Eu acho que a mídia ela pode desempenhar um papel extremamente positivo e mais apoiador dentro dessa estrutura. Eu me lembro muito bem quando eu trabalhava em tecnologia da informação, porque para você, todo mundo já passou por uma implementação de sistemas, por exemplo, né? Você vira à noite, o sistema não funciona, e tem que ir lá, mexe no código, parametriza, customiza, né? O pobre coitado que trabalha na área de sistemas sofre barbaridade. Então, se a nota fiscal não sai, é o problema de sistemas, né? O caminhão não sai, é um problema de sistema. Então, lá na área de sistema, ele também tem os problemas dele, né? Então, não adianta ele dizer, poxa vida, mas você tinha que gerar não sei quantas notas fiscais. Não, essa é uma demanda do cliente, ou seja, você está aqui para trabalhar, meu amigo, né? Então, quanto mais logística você fizer, quanto mais notas fiscais você emitir, melhor ainda. Então, essa relação, essa compreensão, eu volto a dizer, pelo lado do ser humano, né, que falta um pouco, né? Esse lado holístico, e você foi muito feliz quando você falou do Peter, né? Do Peter Senge, A Quinta Disciplina. Aliás, eu li esse livro em espanhol, porque eu viajava muito na época, acabei comprando o livro, foi no Equador, se não me falha a memória, e eu li esse livro em espanhol. Muito bom o livro, ainda está atual, né? Eu concordo com você, embora não seja da área logística, mas aí tem um ponto, viu, Rodrigo? Não é porque a pessoa é de logística que não deva ler outras coisas, né? Com certeza. Aliás, o pessoal de logística precisa ler sobre liderança, sobre processos, mais a cadeia de abastecimento como um todo, sobre estratégia. Você concorda comigo? 100%. O livro de logística, se ler o teu e mais um ou dois, já está tudo certo. Não é aí que está o diferencial, né? Estudando... Porque, de novo, se você mergulha em livros exclusivos da sua área, feudo, você está se fechando no teu muro
que é exatamente o que a gente está defendendo que não se faça, né? Então, abrir os horizontes, abrir a cabeça e pensar holisticamente, obviamente é uma questão de processo de negócio e dentro da empresa, mas também é uma questão de como você exercita seu cérebro, né? Eu, volta e meia, leio coisas, estudo coisas, livros, vídeos, que não tem absolutamente nada a ver nem com a minha carreira, nem com nada. Por quê? Porque se eu ficar me fechando demais na minha vida, isso vai replicar para o meu comportamento dentro da empresa. Então, você tem razão. Fugir um pouco do óbvio. Viu, Rodrigo? Até para exemplificar, nesse momento aqui eu estou lendo um livro chamado Vida 3.0, né? Como é que a inteligência artificial impacta o nosso comportamento. Pô, Paulo, mas espera aí, que raio de livro que você está lendo? Só que o contexto, o conteúdo do livro, ele é fantástico, e ele não fala nada de logística, né? Ele fala de inteligência artificial, fala de como os robôs vão se comportar, como é que vai ser o futuro, como é que o ser humano se comporta. E esse é um tipo de literatura que nós precisamos ler, porque se a gente tem uma preocupação do que vai acontecer com os nossos empregos, por exemplo, ou com a nossa vida futura, o robô substituindo, o robô lá na saúde, o robô lá na logística, né? Estamos aqui falando. Ou seja, é uma forma de entender até o que eu vou escolher para a minha vida, né, Rodrigo? Exatamente. Perfeito. Meu amigo, muito bacana. Eu queria explorar um outro assunto contigo, que ele está muito atrelado à parte, o Rodrigo, do soft skills, né? Hoje em dia, eu estive falando recentemente com a Adriana Chaves. A Adriana Chaves, ela trabalha com talentos, né? Com pessoas, e ela tem aí uma quantidade de empresas, e ela faz a conexão universidade e empresa, né? E a Adriana, logo nós vamos lançar aqui no Prosa com Bertaglia, né? A Adriana, ela, aliás, quando a gente lançar essa aqui, nós já lançamos da Adriana, que fique claro isso, né? Então, e ela fala que a universidade ensina as coisas técnicas, né? Na empresa, você aprende as coisas técnicas, mas o lado dos soft skills, né? E aí você falou um pouco de criatividade, você falou de intuição, você usou algumas expressões aí que estão muito vinculadas aos soft skills. Você tem alguma coisa mais para agregar nesse contexto, o Rodrigo, aqui nesse nosso café? Olha, a gente acho que já passou da fase onde a gente contrata só pelos hard skills, né? Eu acho que todo líder consciente e que sabe, pelo menos, o caminho básico para o sucesso do time, quando traz alguém para a equipe, já investiga o conjunto da obra, né? Os hard skills, os soft skills e também a capacidade de juntar os dois para fechar um ciclo e entregar um resultado. Então, eu acho que esse entendimento da liderança na hora de trazer alguém para o time, acho que já é bem conhecido. A questão é que os profissionais ainda tratam o hard skill como um diferencial e o soft skill como algo que se aprende naturalmente ao longo da carreira. Uhum. E eu acho que isso é uma armadilha, né? O hard skill não é mais um diferencial, é uma commodity. Você adquire ele com certa facilidade, né? Em vídeos, livros, aulas e, eventualmente, prática profissional pura. Mas o soft skill você não pode deixar para aprender ao longo da vida ou quando a empresa decide investir nisso. Você tem que tomar a rédea de desenvolver esses comportamentos. Vários deles a gente, além de não investir no desenvolvimento, acredita que são nocivos. Você mencionou, a gente falou de intuição. Intuição é um soft skill que veio eventualmente de hard skills do passado. Quer dizer, a intuição, na verdade, é um shortcut, perdão, o inglês aqui é feio.
um atalho para experiências que você já teve zilhões de vezes, né? Então, poxa, você já fez aquilo 1, 2, 3, 10, 15 vezes, aquela coisa mais básica, e você é como um algoritmo de redes neurais, é como uma inteligência artificial. Você ensinou ele tantas vezes que depois, quando acontece algo similar e você junta elementos que têm a mesma característica, sem saber como, o teu cérebro já dá aquela resposta. Isso é intuição, no final das contas. É verdade. Né? Uhum. E a gente é ensinado que o engenheiro, principalmente, né, o cara de exatas ou o financeiro, ele é ensinado a calar a intuição, porque intuição não existe, é coisa do além, é coisa, né? Na verdade, não. Se você se colocar em contato com a tua intuição e permitir escutar ela, né? Não tem nada de esotérico, escutar ela e decidir se faz sentido ou não, e aí essa decisão tem a ver com o tamanho do risco que você vai correr com aquela decisão, é uma habilidade, é um soft skill extremamente crítico não só para essa conexão entre departamentos, essa visão holística, mas para o mundo que a gente está inserido, né? É super crítica e às vezes até demonizada, vamos dizer assim, ou calada, porque parece coisa do além, coisa esotérica, né? Não, como que pode? Vou tomar uma decisão sem fazer 5 milhões de cálculos. Não faça os 5 milhões de cálculos que o teu concorrente já tomou essa decisão antes de você e já está ganhando o negócio. Né? Tem que saber a hora certa de fazer os milhões de cálculos e saber a hora que não, eu preciso tomar uma decisão agora, porque está mudando agora o cenário e não dá tempo. Mas eu tenho isso, eu sei o que fazer. Tá bom, então aposte. Aposte pequeno, aposte rápido, erre rápido, volta, e assim vai. Esse é o mundo. As startups já aprenderam a fazer isso, né? Por incrível que pareça, nem todas, né? Tem muito tem muito de blá, blá, blá nessa história, mas tem muitas que aprenderam e é real. As empresas mais tradicionais ainda precisam exercitar um pouco e perder um pouco esse preconceito. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos aqui nessa fantástica jornada terminando o segundo tempo. Estamos terminando a prosa com o Bertaglia aqui. Rodrigo, meu amigo, fantástico. Minha gratidão enorme para você. Foi muito bom prosear contigo aqui. Sua presença, Realmente. sua dedicação, disponibilidade. Gratidão. O mesmo daqui, obrigado pelo convite, sempre uma honra e um prazer conversar contigo. A hora que quiser, eu estou aqui. Um abraço virtual para você, Rodrigo. Um abração. Um abração. Se cuida, meu amigo. Ao infinito Valeu. E além. Né? Sempre essa frase do Toy Story, né? E aquilo que nós Muito fazemos bom. em vida ecoa pela eternidade. Gratidão. E admiração, Rodrigo. Mesmo daqui. Um abração. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.